Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Bom pessoas, eu vou fazer um vídeo só para anunciar algumas novidades que vocês pediram no iPanic, mas posso adiantar que coisas boas estão por vir, é só questão de tempo. Ah, Juquiba, como eu posso te dar uma sugestão? É simples, pessoa. Aproveito então para sugerir a você que curta a página do iPanic no Facebook, porque além de poder fazer seus pedidos e sugestões, é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Né? Bom, dito isso, vamos para a história de Babadook, que vocês vão ver que é muito interessante. Vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, então preparados ou não, partiu! Talvez a maior prova de amor de uma mãe está relacionada a amar seu filho principalmente quando ele tem sérios problemas comportamentais e sociais. Com Amélia Vanek era assim. Seu filho Samuel Vanek, de 6 anos, tem necessidade de atenção, sofre de distúrbios psicossociais, além de dificilmente conseguir dormir à noite por se preocupar demais com monstros imaginários que ele teme que apareçam. Isso, aliado a uma constante dor de dente, atrapalha periodicamente o sono de Amélia, o que reflete diretamente em sua rotina de trabalho. O pequeno Samuel tem uma imaginação fértil, o que naturalmente se justifica a julgar por sua idade, e agora todas as histórias de monstros que ele inventa em sua cabeça o motivaram a criar armas verdadeiras e perigosas para se defender dessas criaturas. Pessoal, eu vou chamar o Samuel de Sam, só, tá? É difícil falar Samuel. Bom, todo dia, Amélia lia uma historinha diferente pro pequeno Sam dormir. Maldito fora o dia em que o garoto escolheu de sua prateleira um livro vermelho bem peculiar chamado Mr. Babadook. Bom, o livro era realmente bem particular, porque não se tratava exatamente de uma história, muito menos uma história infantil. O conteúdo do livro era autossugestivo. Ele amedrontava quem o lia, pois fazia incitações de violência e atribuía ao chamado Sr. Babadook uma aparência estranha, meio abstrata, de forma que ficasse facilmente impregnada na cabeça dos mais impressionáveis. Mr. Babadook com certeza não era um livro para o pequeno Sam ter em sua prateleira, pois, se antes ele já surtava com os monstros que ele tinha em sua mente, imagine agora que esse monstro tem forma, aparência e mistério ao seu redor. Amélia com certeza acha o livro estranho, e longe de seu filho vai verificar o restante, pois não é possível que aquilo fosse feito e escrito para uma criança. Entre outras coisas, o livro dizia que quem o lesse jamais se livraria do Babadook. É como se quem o lesse meio que invocasse essa entidade, e pouco menos a segunda metade dele estava em branco, o que sugeria um livro ainda não finalizado. Beleza. Como moravam sozinhos, Amélia precisava deixar diariamente seu filho com sua irmã Claire Vanek, num horário que sobrava da escola, enquanto mantinha seu trabalho no asilo, onde ela estreita relações com Robbie. Amélia, por mais que tivesse o pequeno Sam, era uma mulher solitária. Seu falecido marido e pai de Sam morreu no mesmo dia em que o garoto nasceu, aparentemente num acidente de carro, história que é inconvenientemente repetida pelo menino. Amélia tem a si própria, tem a seu filho, tem sua irmã e sua sobrinha Ruby, mas essas duas últimas, a certo ponto, não aguentam mais cuidar de Sam e suas armas, armadilhas, monstros imaginários, reforçados e centralizados todos em Babadook. Sam afirma que Babadook é real, e que só consegue vê-lo quem o temer de verdade, e por enquanto isso não acontece com Amélia. As recordações, as fotos, objetos pessoais de Oscar, o falecido ex-marido de Amélia, estavam todas guardadas em seu porão, onde Sam já foi alertada a não ir. Isso, a princípio, não tem muita importância, mas esperem e verão. Aos poucos, coisas estranhas começam a acontecer na casa dos Vanek, e o pequeno Sam, que leva realmente a sério a versão de Babadook, se torna mais agressivo, pois ele sente o perigo iminente. Ele acredita em Babadook, e as coisas estranhas que começaram a acontecer na casa se confirmam quando Amélia rasga o livro inteirinho, joga ele no lixo e dias depois, o livro estava de volta à sua porta, todo emendado. Pessoas, agora prestem atenção nesse diálogo na festa de Ruby. Claire tells me you're a writer. Oh, no, not really, not anymore. What kind of writing did you do? I wrote some articles for some magazines and did some kids stuff. I just need to get back into it, that's all. It must be difficult.
I do volunteer work. Acho que, mas o que é que tem? A few of them are Calma, já a gente volta nisso, segura aí. O empurrão que Sam dá em Ruby da casa da árvore dela a faz quebrar o nariz em 3 lugares diferentes, e é o estopim para que Claire não admita mais ficar perto do garoto, porque agora, além de ser chato, ele tá agressivo, e essa chatice de Sam insistir na existência de Babadook faz Amélia aos poucos perder a cabeça. Nem mesmo uma repentina convulsão febril no garoto fez perder a fé em sua crença em Babadook, mas agora ele é medicado com calmantes à noite para que possa ficar quieto e dormir, e por consequência deixar sua mãe dormir também. O livro Mr. Babadook, que foi colocado à porta de Amélia todo emendado depois dela mesma ter rasgado, agora parecia ameaçar com frases que ela não tinha percebido antes. Abre aspas, quanto mais negar, mais forte eu fico. Venha ver o que está por baixo, dizia certas páginas do livro, além de imagens em pop-up sugerindo que ela matasse seu próprio filho, ou seja, o livro indubitavelmente estava mais pesado. Quer dizer, quanto mais Amélia brigasse com seu filho dizendo que Babadook não era real, mais Babadook se fortalecia. Mas espera, Babadook é só um personagem de um livro. Como poderia um mero personagem literal e abstrato ficar mais forte de acordo com o que acontece na vida real? Essa ideia perturba Amélia, que apavorada queima o livro na frente de Sam. Na verdade, ela acha que alguém está vigiando e perseguindo ela e seu filho, pois não há explicação racional para aquele livro ter sido devolvido todo emendado dias depois dela ter rasgado. Preocupada, Amélia vai à polícia, mas sua denúncia não tem sustentação, ainda que ela agora, além de tudo, seja atormentada por telefonemas perturbadores e visões humanizadas e apavorantes de Babadook. Essas coisas a tornam um pouco menos tolerante, mais agressiva e insuportavelmente mais estranha, a poucos dias do aniversário de Sam. Mas ora, não era exatamente isso que aconteceu com o pequeno Sam quando ele passou a acreditar em Babadook? Pois é, Amélia já não nega, não descarta a possibilidade daquela criatura ser real, mas ela insiste em resistir. Sam busca proteção em Gracie Roach, a idosa vizinha da família, que tadinha, não podia fazer muita coisa se não oferecer sua casa, caso Sam e Amélia precisassem. Amélia precisava mesmo era de ajuda psicológica, pois as coisas que ela tem visto e ouvido não saíam de sua cabeça mais, e sua insanidade agora representava uma ameaça física a ela e ao pequeno Sam. Ela alucina e vê seu ex-marido morto, que estranhamente, nessa alucinação, diz que eles podem voltar a ficar juntos de novo, caso Amélia entregasse o garoto a Oscar, ou seja, caso ela matasse o garoto. Bom, é claro que isso era um absurdo de se ouvir. Ouvir entre aspas, tá, pessoal? Então ela recua e meio que retoma a consciência, mas passa a ser caçada por Babadook e, de certa forma, a influência da criatura a atinge. Amélia fica mais estranha e agressiva do que já estava. A pobre cachorrinha da família foi a prova viva disso e foi alvo da insana agressividade da mulher. Sem o menor pudor, ela arranca o dente que tanto a incomodava com as próprias mãos e agora passa a perseguir seu filho. Amélia já não é mais dona de seus atos. Ela agora é influenciada mental e fisicamente por Babadook, e Sam entende isso. Ele sabe que aquilo ali não podia ser sua mãe, e por isso ele foge. Em uma recaída, Amélia reconhece que precisa de ajuda, e que não tem sido a mesma mulher desde que Oscar morreu. Mas do nada ela vem com uma conversa de que o Sam precisava conhecer seu pai, e que o lado de lá era lindo. Bom, o garoto era pequeno, mas ele não era idiota, então ele amarrou Amélia no porão. Mesmo assim, um confronto acontece, e resulta num vômito de Amélia que possivelmente se tratava daquela influência que o suposto Babadook impregnou nela, e uma sensação de alívio existe por parte de ambos. Porém, mais cedo eu disse que no livro Mr. Babadook tinha uma frase que dizia que quem lesse aquele livro jamais se livraria de Babadook, então todo aquele pesadelo estava meio longe de acabar. O pequeno Sam é puxado pelo invisível, e novamente Oscar surge e sugere de novo que Amélia entregue o garoto a ele. Dessa vez, Amélia balança. Parte dela quer matar o garoto, ludibriada pela chantagem que Oscar fazia em suas alucinações, de que os dois voltariam a ficar juntos caso ela matasse o Sam. Mas a outra parte dela tá lúcida o suficiente para entender que, calma, aquele ali é filho dela, ela não pode fazer mal nenhum pro garoto. A iminência do novo ataque de Babadook é prevenida e remediada quando Amélia confronta a criatura através da coragem e da bravura, e Babadook se desfaz. Não suficientemente contente, ela não hesita em tocar no chapéu caído no chão que pertencia à vestimenta de Babadook, e então a criatura ressurge e ganha vida entre aspas, mas vai correndo se trancar no porão. Bom, enquanto o porão estiver trancado, tudo bem, né? Se é pra ter uma entidade inegavelmente sobrenatural dentro de casa, que seja no porão e que esteja bem trancado. E no dia do aniversário de Sam, que combinava com os 7 anos da morte de Oscar,
A assistência social já dá boas notícias de que conseguiram encaixar Sam numa outra escola, uma vez que ele havia sido expulso da última por levar armas e pelo comportamento. As coisas finalmente parecem dar certo, e no mesmo dia mais tarde, Amélia pega uma tigela com terra e minhocas que conseguiu cuidando de seu jardim. Ela desce no porão e deixa a tigela no chão, esperando alguma coisa acontecer. O que acontece é isso. It's all right. It's all right. It's all right. É estranho. No fim das contas, ela dá a entender que fazia aquilo periodicamente, e parece recomeçar sua vida dali em paz com o pequeno Sam. Bom, pessoas, a review é essa, mas não significa que o filme tenha acabado. Finais abertos como esse dão margem a reflexões. Essas reflexões sobre a teoria de Babadook são profundas e merecem atenção. Vários sites na internet, inclusive, dedicaram páginas, artigos, vários vídeos no YouTube se comprometeram a expressar a reflexão por trás de Babadook, e este canal aqui não poderia fazer diferente. O Thiago Belotti, dono do projeto Meus 2 Centavos, que faz críticas de filmes para a internet, foi preciso ao dizer que Babadook é um filme de terror baseado na sugestão. Desde o início do filme, conhecendo Amélia, vemos o quê? Uma mulher visivelmente abalada, cansada, triste, indisposta. A verdade é que desde a morte de seu ex-marido, por mais que essa data combinasse com o nascimento do pequeno Sam, Amélia ainda vive abalada. Ela agoniza em seu próprio luto em relação ao homem que sempre amou. Esse abalo, esse incômodo, era representado pela forte dor de dente que ela tinha, e que foi arrancada quando passou a ser influenciada pela suposta veracidade de Babadook. Mr. Babadook, no fim das contas, possivelmente era um livro escrito por ela mesma, num de seus momentos de crise depressiva, e isso pode ser justificado no simbolismo de que o livro, por mais que fosse rasgado e jogado fora, inexplicavelmente tenha voltado das mãos dela. Outra coisa que indica que isso seja plausível é que durante aquele diálogo que eu pedi que vocês prestassem atenção, nós descobrimos que a Amélia tinha sido escritora no passado, e dentre as coisas que ela escrevia, ela fazia histórias infantis. E se Mr. Babadook fosse um livro escrito por ela, inspirada na depressão e baseado no luto que ela vive constantemente e que parece não ter fim? Ora, seguir esse raciocínio implicaria que Babadook, na verdade, nada mais era do que o próprio Oscar, o falecido pai de Sam e ex-marido de Amélia. Essa ideia também pode ser justificada quando Amélia tem visões de Oscar pedindo para que ela entregasse o garoto a ele, ou seja, na ilusão doentia dela, matar seu próprio filho poderia representar uma redenção e um possível término a essa depressão imensurável em que ela estava afogada. Outra coisa que corrobora a hipótese de Babadook ser Oscar é observada no fim do filme. Lembrando que os pertences do rapaz foram todos alojados no porão da casa, por que diabos Amélia levaria no porão uma tigela com minhocas e terra? Alimentar alguém? E quem seria esse alguém? Ora, se após o confronto de Amélia com Babadook, a criatura se trancou no porão, e se tudo que nós dissemos até agora for realmente plausível, Babadook só pode ser a representação de Oscar, descrito numa das crises depressivas de Amélia. Ou seja, Babadook representa o luto, um monstro que Amélia criou e que ela mesma teve que combater. No fim das contas, ela não o venceu, mas pelo menos conseguiu controlá-lo, trancafiando esse monstro em seu subconsciente, representado pela escuridão do porão da casa. Por esse motivo, as coisas de Oscar estavam lá, porque tudo que pertencia a ele ainda vivia na cabeça de Amélia. Inclusive, mesmo depois de 7 anos, o sentimento de perda. Mas a vida tem que seguir. Perder entes queridos, ver pessoas que você ama sucumbindo à maldição da morte é difícil, é verdade. Ninguém diz que é fácil. Mas a vida, pessoas, ela tem que seguir. E quem fica preso nessas lembranças está fadado a criar seus próprios monstros. Nem sempre esses monstros internos têm nome ou aparência. Mas o de Amélia, por algum motivo, chamava-se Sr. Babadook. The Babadook é um filme australiano de terror dramático e psicológico lançado em 2014 e distribuído de forma restrita e parcialmente independente pela Cinetic Media em parceria com a E1 e IFC. O IMDb registra 6.9, ou seja, nota azul, e a recepção da crítica é completamente positiva. Ela ovaciona a produção e de forma unânime classifica The Babadook como o melhor filme de terror de 2014 e alguns, inclusive, o rotulam como um dos melhores filmes de terror das últimas décadas. A premiada produção, por incrível que pareça, marcou a estreia da diretora Jennifer Kent em longas-metragens, o que chega a ser quase assustador, porque se no primeiro longa-metragem dela ela já fez isso, imaginem vocês, pessoas, o que está por vir.
O longa faz referências indiretas, mas muito claras a O Iluminado, Edward Mãos de Tesoura e A Hora do Pesadelo. E não tem problema se você não viu relação nenhuma, porque eu vou explicar agora. Pensem vocês numa família, independentemente de ser completa ou não, onde o chefe da família começa a surtar e perseguir os mais frágeis. Foi o que vimos em Babadook, mas já vimos isso antes no clássico de Stanley Kubrick. Se formos pegar agora a aparência de Babadook, vemos uma criatura cujas mãos são feitas de lâminas afiadas e que, invariavelmente, aparecem em alucinações. Daí a correlação com Edward e Freddy Krueger. A bilheteria ao longa não rendeu praticamente nada, mas como eu disse, a distribuição foi restrita e parcialmente independente, ou seja, Babadook conseguiu quase 5 milhões de dólares ao redor de poucos cinemas espalhados pelo globo. Filmes com favorável recepção da crítica e principalmente do público fatalmente são cogitados a terem continuações, mas a própria Jennifer Kent confirmou em entrevista que pelo menos por enquanto não há planos para The Babadook 2. Pessoalmente, o que eu vi nesse filme foi algo inédito e inexplicável ao mesmo tempo. Alguns comentários de fãs de horror que mandaram mensagem na página quando viram que a próxima review era de The Babadook foram bastante receptivos, pois nem todo mundo entendeu o filme. Como eu disse, ele tem final aberto e nem sempre a gente está nos melhores dias de raciocínio para fazer todas essas relações que eu descrevi agora há pouco. Então, a julgar pela nota 6.9 que o IMDb registra sobre o filme, eu especulo que boa parte das notas mais baixas se deva às pessoas que não conseguiram entender o conceito do filme. Para mim, Babadook é perfeito, não tem erro. Tem clichês? Tem, poucos, mas tem, isso é inegável. Mas é muito difícil fugir deles, principalmente quando se trata de terror. Até acho que em alguns casos os clichês são um mal necessário. Enfim, baseado em tudo que foi dito, The Babadook comigo não pode ter outra nota senão 10. Se vocês gostaram do vídeo, por favor clique em gostei e se inscreva no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror e fiquem na paz.